Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma analogia aqui com essa maquete para falar da melhor posição da lavoura no terreno. É claro que essas dicas apresentadas aqui são indicadas principalmente para o maracujá, mas elas também servem para diversas outras culturas. Então aqui nessa maquete eu tenho a representação de uma propriedade que eu acho até bem comum, onde a gente tem uma área plana, onde normalmente é construído a casa e mais ao fundo temos alguma elevação no relevo. Então aqui eu tenho um relevo com uma inclinação, aqui em cima tem uma área mais plana, do lado de cá eu tenho mais alguma inclinação, na verdade em todos os lados dessa pequena elevação, para a gente definir qual a melhor posição da implantação de uma lavoura no terreno. Então, para a gente se localizar, vou imaginar que aqui na minha frente está o sul, aqui atrás o norte, aqui então o leste e o oeste. O sol nasce nessa posição, ele vai percorrer esse caminho aqui, se pondo aqui no oeste. Quando a gente vai falar em localização de uma lavoura, é claro que uma área plana, aqui numa baixada, é preferencial, porque é uma área que eu vou ter menos problemas com a erosão do solo e assim degradando menos esse meu solo, facilidade de manejo, de trabalho, de construção da parreira. Só que nem sempre essa área está disponível, porque aqui a gente tem as residências, tem um açude, ou é uma área mais alagadiça e que tem dificuldade então de estar sendo implantada uma lavoura, principalmente porque o maracujá ele precisa de um solo bem drenado, ele precisa de umidade, mas ele precisa de um solo bem drenado. Então, às vezes o que sobra para a gente são as partes mais elevadas do solo. E se tratando aqui de Santa Catarina, às vezes o que sobra em toda a propriedade é só a área com relevo mais acidentado. Uma questão que eu não me preocuparia tanto com relação ao relevo, no caso da cultura do maracujá, é a presença de pedras na superfície. Como o maracujá é uma trepadeira, mesmo que numa determinada região da minha lavoura eu tenha uma grande pedra, eu posso plantar o maracujá um pouquinho após essa pedra e conduzir ele para aquela área da rocha, né? Então isso não seria problema. Inclusive nós temos exemplo disso, áreas de lavoura com muita pedra em superfície, ali na Sanga da Areia, com produtividade de 70 toneladas de maracujá por hectare. Eu já falei do solo, das características de umidade e tal, e eu tenho mais dois fatores que eu acho importante a gente estar avaliando nesse vídeo. Um deles é a exposição em relação aos ventos e o outro é a exposição solar. Em relação aos ventos, aqui na nossa região, os dois principais ventos que prejudicam muito as nossas lavouras é o vento sul, que vem dessa direção, e o vento nordeste, que vem daqui, nessa outra direção. Então, é claro que uma face sul, ela seria muito prejudicada, porque ela é justamente a face que vai incidir a maior quantidade de vento sul, principalmente ali no final do outono, início do inverno. Mesmo que a gente esteja fazendo vazio sanitário lá para julho, agosto, essa área aqui sofre muita influência dos ventos frios, ali do final de maio, início de junho, né, que começa a entrar o inverno e começa a vir as correntes de ar frio nesse sentido, que possam estar prejudicando a lavoura. Com relação ao Nordeste, ou vamos procurar alguma área que tenha naturalmente uma proteção, ou vamos também trabalhar com o quebra-vento. Então, falando de exposição solar, a gente tem que dar preferência para uma área que pegue os primeiros raios do sol, porque as folhas das plantas acumulam orvalho que se formam durante toda a noite, e uma das condições ambientais fundamental para a proliferação de uma doença fúngica, uma doença bacteriana, é justamente a presença de água em cima da folha da planta. Então, quanto mais tempo essa folha ficar molhada, maior é a probabilidade da gente ver desenvolvimento de doenças nessa planta. Com relação à insolação solar, como o sol nasce aqui no leste e vai percorrer esse caminho e vai se pôr aqui no oeste, toda essa face aqui ela tem uma exposição solar melhor. E uma exposição solar melhor é como assim um painel solar, né? Ali a gente tem um painel solar de uma casa, e um painel solar, para ter uma boa eficiência, ele tem que ser voltado para o norte e com uma certa inclinação. Se a gente for fazer uma brincadeira com uma lanterna, e eu apontar essa lanterna para uma parede branca com uma inclinação a 90 graus com a parede, a gente vai ver um círculo iluminando essa parede, que é o facho de luz da lanterna. A partir do momento que eu inclinar um pouco essa lanterna
aumentando para 45 graus, por exemplo, a inclinação dessa lanterna em relação à parede, esse facho de luz ele vai se expandir um pouco mais. Ele vai iluminar uma área maior dessa parede. Ele vai iluminar uma quantidade maior dessa parede, porém, com a mesma quantidade de energia. Então, na prática, essa energia está se diluindo para uma área maior. A mesma coisa aqui numa superfície do solo. O solo, na verdade, ele já está inclinado, então é como se ele tivesse aqui apontado nesse sentido. E para que ele apontasse a 90 graus, a minha superfície também tem que estar inclinada em relação a ele. Se a minha superfície está plana em relação ao nosso relevo, na verdade o Sol está inclinado em relação a essa superfície. Então isso garante uma melhor exposição solar. Então, na verdade, essa superfície aqui inclinada em direção ao norte, ela tem uma exposição solar até mesmo superior a essa outra área plana aqui do lado de cá da elevação. Não é à toa que quando a gente constrói um painel solar que tem como objetivo justamente captar energia solar para transformar em calor, aqui a gente tem um painel solar, que é a vegetação da lavoura de maracujá ou qualquer outra lavoura, para transformar essa energia solar em fotossíntese, em açúcares e em alimento. Quanto melhor essa exposição solar, melhor vai ser essa eficiência. Então, uma parreira, se ela for construída como um painel solar voltada para o norte, ela vai ter uma eficiência superior. Inclusive, posso afirmar que uma área que está voltada para o norte, inclinada para o norte, ela tem uma exposição solar superior a uma área plana, aqui nessa superfície plana do terreno. Então, se a gente tem a opção de escolher entre uma área de inclinação voltada para o sul e uma área de inclinação voltada para o norte, a preferência é uma área de inclinação voltada para o norte, e isso eu estou falando aqui nas propriedades que estão abaixo da linha do Equador. Acima da linha do Equador, essa condição se inverte. Agora, se eu estiver falando entre uma área voltada para o leste ou uma área voltada para o oeste, a área voltada para o leste ainda é melhor por questão de exposição solar, porque sempre que a gente fala em exposição solar, não é só a quantidade de energia que a lavoura está recebendo durante todo o dia, mas também a quantidade de energia que a planta consegue receber logo de manhã cedo, os primeiros raios do sol, que são importantíssimos para a lavoura, porque esses primeiros raios do sol, eles acabam secando a folha, diminuindo assim então a intensidade dos problemas fitossanitários com fungos e bactérias. Aproveitando essa temática da exposição solar, um outro ponto que eu posso citar é a diferença entre a espaldeira e a latada. Na espaldeira, toda a vegetação da parreira de maracujá fica na horizontal, cobrindo praticamente toda a superfície do solo. Mas numa espaldeira, a gente já percebe que olhando de cima, que boa parte da energia solar que incide nela acaba indo diretamente para o solo, diminuindo então assim a quantidade de energia solar captada pela parreira. Só isso já justifica boa parte da maior eficiência da parreira do tipo latada. Porém, esse não é o objetivo principal desse vídeo, essa comparação entre as duas parreiras, e num momento posterior eu posso fazer uma complementação mais aprofundada sobre esse tema. Um ponto fundamental para fazer o cultivo com relevo acidentado é a gente manter sempre o cultivo em curvas de nível. Então eu tenho que sempre acompanhar o terreno, plantando a nossa cultura em linhas, seguindo essas curvas de nível, diminuindo assim os problemas de erosão do nosso solo. Uma outra área do terreno que pode ser aproveitada é essa área plana aqui, superior do relevo. Porém, é uma área que é menos defendida principalmente dos ventos. Então, normalmente é uma área que a gente vai ter mais dificuldade de fazer o cultivo da lavoura do maracujá. Em Pedras Grandes eu me lembro de uma área assim semelhante, que são os terrenos situados ali na região do Morro dos Macacos. Espero que essas informações sejam úteis para os agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.